Augusto ia me perguntar, mas de onde é que vem a palavra fascismo? De onde é que eles inventaram isso? Fátio é feixe. Se você tiver aula com um professor bem velhinho de história, ele não vai falar fascismo, ele vai falar fascismo, né? E esse feixe você amarrava em torno do machado de guerra na Roma Antiga para dar mais resistência, para que no meio da pancadaria, quando você estivesse cortando a cabeça do inimigo, você não batesse por engano, sei lá, no escudo do inimigo, quebrasse, e no meio da guerra não tem altos, né? Se você quebrar o machado, o cara mete a espada no seu bucho e acabou. Então ele amarrava para dar resistência, que te permitia descer o cacete sem medo. E aí, quanto mais firme fosse esse facho, esse feixe de madeira, mais força você podia imprimir com essa lâmina. E o fascismo é justamente isso. O feixe de madeira representa o povo. E a lâmina, o Estado. Quanto mais unido o povo, mais forte pode ser o golpe desse Estado. E é um simbolismo muito foda, né? Porque é um instrumento que, de toda forma, sendo uma arma, traz a violência, traz o militarismo, traz tudo que o fascismo tem também. Exato. E isso já é uma mensagem do fascismo, que Hitler vai pegar, vai se apropriar, claro que vai adaptar. O fascismo, onde ele chega, ele se adapta. O fascismo, ele tem como característica, ele não tem uma lista, né, do como ser fascista. Se eu tivesse que listar para você características do fascismo italiano e alemão... Eu ia pedir exatamente isso, cara. Sim, se você puder... fazer uma listinha... Top 5. 5 características que Totalitarismo, é um estado total, totalitarismo. que tudo quer tomar conta. Só 5 é pouco, mas tudo bem, vamos lá. Outra característica do fascismo histórico, do nazifascismo, eu posso falar que ele é necessariamente violento. Ele vai fazer uso da violência. Se você não estiver respondendo de maneira correta ao meu estado total, eu vou descer a porrada em você. E aí eu vou descer a porrada, vou criar um campo de extermínio, eu vou dar sumiço em você. Uhum. O nazifascismo, ele pode ser caracterizado dentro da ideia de, vamos lá, anticomunismo. Eu preciso falar de anticomunismo, ou antibolchevismo, antissocialismo, tanto faz. Ele é anticomunista. O nazifascismo, ou vamos falar do fascismo italiano, ele é corporativista, ele é contra a luta de classes. Ele acha que quando o trabalhador faz uma greve, ele está indo contra o Estado. Ele está indo contra o Estado porque se o seu patrão para de produzir, o Estado vai arrecadar menos e o Estado vai ter menos para investir em você, seu grevista, filho da putista, seu comunista, sacou? Agora, se você, ao invés disso, vai falar o corporativismo de Mussolini, trabalha sem reclamar, é o funcionário do mês, está lá na paredezinha, né, daquele fast food como funcionário do mês, amigo, você tá trabalhando pra caramba. Ah, que otário. Otário não, porque seu patrão tá ganhando mais. Seu patrão tá ganhando mais, ele tá pagando mais imposto, o Estado arrecada mais. Ele vai investir em quem? Em você, campeão. Funcionário do mês. É isso. Continua, vai firme, vai fera. Então, o corporativismo, ele é contra a luta de classes. Se eu for... Top 5 é muito pouco, cara. Faltam 2. Eu faço uma lista de 15. De 30. Você falou de anticomunismo. A gente pode dizer, então, que o fascismo é sempre de extrema-direita. Sim. Sempre. Sim. Ele é totalitário. E aí, você pode até encontrar os movimentos de extrema-esquerda que vão dialogar com muitas das estratégias que você encontra também no fascismo, né? Mas a base social vai ser fator fundamental para distinguir. Por exemplo, um stalinismo do fascismo italiano, do nazismo ou qualquer outra coisa. A base social é distinta. Aliás, não foge não, 4 e 5. Tá. Eu posso falar da propaganda, e dentro da propaganda eu insiro o culto ao líder. A propaganda é peça fundamental. Personalismo. Certo? Personalismo e tudo mais. Você vai ver isso muito bem nesse culto ao líder, quando você vê aquelas propagandas, né, com a cara de Mussolini, com a cara do Hitler. Hitler que parece muito mais ariano do que de fato é, né? E eu tenho vários outros que eu poderia colocar, aqui não compõem tudo, mas eu não posso deixar de colocar o irracionalismo. O irracionalismo é inerente ao fascismo. Eu não quero te convencer pela racionalidade, eu quero te convencer pela emoção. E ele trabalha com essa emoção. E essa emoção, no momento de crise, convence. Essa emoção, quando você fala o que o povo italiano quer ouvir, que ele não precisa se submeter, aceitar a humilhação no pós-guerra, que é o que você quer ouvir, convence. São as soluções fáceis, é o discurso que pode, talvez, dentro disso, entrar no extremismo religioso. Em alguns casos, coisas, sim, né? Claro. E aí essa coisa do irracionalismo é peça-chave, tá?
Não existe nazifascismo sem racionalismo, porque ele colapsa diante de qualquer tipo de argumentação que tende a justificar os absurdos que ele propõe. Por exemplo, o genocídio. Tá, você tem uma característica bônus. Uma característica bônus? Você estava cheio de características, então tem direito a mais uma. Vamos lá. A xenofobia / racismo. Né, o ódio fundamental ao que é diferente. Que se a gente quiser forçar uma barra, não forçar uma barra, mas aglutinar um argumento, cabe dentro do irracionalismo. Sim. É verdade. Mas acaba virando a perseguição ao grupo sistemática. Sim. Até porque às vezes é importante, né, para esses grupos colocar a culpa em alguém. É tão mais fácil. Putz, calma aí, eu não sei lidar com essa situação. Hitler, por exemplo. Não sabia que eu não ia conseguir resolver a questão econômica alemã em um prazo muito curto. Então, somada a todas as questões que ele já tinha e todas as questões que a Europa já tinha com o povo judeu, amigo, vamos colocar a culpa em quem? Nos judeus. Que, aliás, são sempre culpados de tudo na história do Ocidente, né? Eles apanham desde que o mundo é cristão. Desde a Babilônia, certo? desde a Babilônia, desde antes, desde a Babilônia. Então, eles já sofrem um bocado já faz muito tempo. Tá? E acabou caindo ali. Você consegue enxergar dentro desse fascismo histórico, né, muito mais como um movimento político-ideológico do que um momento. Acho que eu entendi dessa forma, né? O fascismo ele não é um período histórico, ele é uma política ideológica. Sim. Porque ele tá na história desde o lado Mussolini e tal, desde a década de 20 ali, a Marcha sobre Roma, que você falou muito bem, que eu me lembro muito, assim, nas aulas de história e lendo sobre isso, que existia muita a ideia do orgulho romano, né? Do Mussolini, assim, a ideia do Fátio também tá ligada a isso, né? O fez... um momento em que a Itália era grande, eu acho que isso é uma outra característica, né? Saudosismo, nacionalismo exacerbado, acho que tá muito ligado a isso também. Ele tá ligado né? ao que a gente chama de tradicionalismo. Sim, a coisa do remeter a uma tradição que pode ser inventada, Sim. que pode ser fictícia, mas eu vou remeter a uma tradição de um passado distante, de um passado mítico, em que, olha, já fomos grandes, podemos ser de novo. E aí, uma outra característica bônus é a ideia do... O cara já tá em dois. já foi pra segunda. Do conspiracionismo que alimenta essa bolha. Eu não tinha naquela época uma bolha de internet, digital, mas eu tinha uma bolha de país. O mundo não se comunicava tanto, então os países eram um pouco mais bolha do que são hoje. Tá bom, eu tô na Europa, tudo é muito pertinho. Mas ainda assim, aquele grupo lá ali da Alemanha vivia uma condição social comum e todos se identificavam, olhavam para dentro e se percebiam e ali se identificavam com aquilo tudo.